Teve uma época aí que tinha uma ginástica da Jane Fonda. Não vai lembrar, não vai. Você é nova pra isso. Aí, o que acontecia? A gente dançava, chamava... Ai, eu não vou lembrar agora o nome dessa ginástica. Ó, você vê que o nome é velho, que eu tô falando ginástica, né? Hoje em dia todo mundo fala o quê? Treino e tal. Antigamente era ginástica, Era ginástica. Né? É isso mesmo. Isso. A minha mãe fazia ginástica. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente treina. Agora a gente treina. E aí, nesse momento, nessa época se chamava ginástica aeróbica, você vai lembrar. Uma que pulava, os pés lá em cima. Agora eu sei o que é. Você sabe que... Pois é, eu praticava com afinco. Tanto afinco que a minha professora ficou grávida. Você veja como veio. E aí, hoje, agora, eu entendo o quanto professor eu sou, sabe? O quanto educador eu sou. O quanto está dentro de mim e na minha trajetória ser professora. Isso demorou para eu encontrar, mas hoje eu encontrei. Então, hoje eu digo que é a minha missão. Educar é uma missão para mim. É muito você, na verdade. E aí, o que aconteceu? A minha professora ficou grávida. A minha professora da pulação lá, da aeróbica. Você foi dar aula no lugar dela? Ela me chamou. Ela me chamou para dar aula no lugar dela e eu substituí a professora naquela época era 3 meses ainda. Eu substituí a professora por 3 meses. E essa época você já praticava yoga ou não? Quando a yoga chegou em você? Em 2011. Em 2011, aí num momento onde eu estava no auge do estresse de toda a minha vida pessoal, os filhos, o trabalho, o casamento. Você ainda era casada, ainda estava casada? Ainda estava casada. E aí a yoga chegou. Né? Como uma busca mesmo para alguma coisa que eu sentia que não ia bem. E chegou porque eu tudo que é físico, corporal, eu vou lá e vejo como é que faz, entendeu? Então tem dança, tem uma musiquinha, tem alguma coisa que eu vou fazer com o meu corpo, eu vou lá olhar o que tem para fazer. Porque com certeza eu posso não gostar, mas eu vou dar conta ali naquele primeiro momento. Então eu me matriculei numa academia justamente para ver se eu conseguia tirar um pouco da situação que eu estava vivendo. E na academia tinha yoga. E aí eu fui testar, né? Como do mesmo jeito que eu testava lá o fit dance, a dança, na época não era fit dance, acho que era zumba. Sim. Mas zumba tem hoje, tem até agora. Mas o zumba era um boom muito grande, isso. Né? Então tinha zumba e tal. E o yoga veio, né? A prática veio. E ela me tomou como e eu percebi o quanto eu ficava mais centrada, o quanto eu conseguia olhar mais para mim mesma. O tempo, eu sentia que o tempo que eu tinha para mim, específico, exclusivo, era quando eu praticava yoga. Olha. Porque no restante da rotina da minha vida, não tinha tempo para mim. Né? E vocês não sentiam isso com outros exercícios que você já praticava? Não, com outros exercícios feito? Não, com nenhum outro eu sentia isso. Gostava, ainda gosto. Mas não te dava o mesmo prazer e relaxamento que a yoga. Essa questão de olhar pra mim, não. Olha. Não dava. É o achar o que satisfaz em relação a... Isso, e eu acho que daí é quando a gente vai... Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu sou uma pessoa muito observadora. Mas não só das outras pessoas, do universo, do que tá em volta de mim, mas de mim mesma. Sim. Então, eu faço terapia já há algum tempo, não faço contínuo, mas já tive um tempo, 2 anos e meio fazendo direto, e às vezes eu volto ali uns 6 meses, só para dar uma acertada, uma balanceada. Eu brinco que terapia é vida, né? Terapia é vida. Façam terapia. E o que acontece? Geralmente é uma observação que eles me trazem, mas você se percebe muito, né? Então, assim, já tem muito caminho andado. Então, eu acho que essa questão de me perceber, com as práticas do yoga, elas se ressaltaram. Essa percepção minha, esses momentos que eu tenho mais para mim. E eu acho que isso foi me chamando a atenção, porque é uma necessidade minha mesmo, talvez uma característica pessoal minha. E aí o yoga chegou em 2011 na minha vida, como praticante. E aí você não largou mais de praticar. E quando veio aquela veinha assim, vou
trabalhar com isso. É o que eu quero. Quero dar aula, quero em levar 2015, isso para outras pessoas. Em 2015, essa vontade apareceu. Eu morava aqui na Moca e praticava aqui na Moca também. Posso falar o nome do estúdio? Pode da professora? Então, Pode. eu praticava com a Renata Migali, uma professora ela é incrível. maravilhosa, pode mandar beijo para quem você quiser. Um beijo, Renata. E também posso falar da minha professora da academia? Pode. Então, era a Larissa Ananda, também incrível, maravilhosa, minha primeira professora de yoga. Um grande beijo para as duas. E aí, em 2015, o que acontece? Tem me dado muita vontade. Então, eu gostava muito da aula da Renata. Então, eu já vinha lá de 2011 com aquela aula da academia. E aí, entrei para um estúdio. E o estúdio, ele tem uma atmosfera e um trabalho diferenciado, né? Não vou aqui falar nada de forma nenhuma, porque o trabalho da academia não, mas são aulas diferentes. Porque ali você está voltada especificamente para aquela prática. Exatamente. E aí me surgiu, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, isso daqui fala muito comigo. Mas aí em 2015 eu tive uma outra situação, foi uma situação familiar, que a minha mãe adoeceu, e então foi um ano que eu passei ali cuidando da minha mãe, enfim, então eu não tive condição de fazer esse investimento, né? De estudar e de investir nessa formação, que geralmente são formações caras, né? Não é um investimento assim. Então, muito na verdade, acessível. você teve aquele desejo, ele nasceu, mas você precisou dar uns passinhos para trás. Sim. Que é o que acontece com muito empreendedor, né? Às vezes a gente tem aquela vontade, a gente planeja, vai sair do papel, mas acontece alguma coisa, a gente precisa dar uns passinhos para trás de novo, recalcular a rota, esperar, respirar. É isso. E ir novamente. Para qualquer projeto que você tenha na sua vida, né? Então, mas o do empreender. Do empreender, principalmente, é algo que é necessário. A gente ressalta muito, porque esse foi um dos motivos, assim, em relação a gente criar o canal, porque a gente conversava muito com as meninas, que hoje tudo que a gente vê na internet, as pessoas falam, monta, é fácil, compra esse curso aqui, faz isso, vai, que em um mês, 2... Gente, não é. E tá aí um exemplo, né? Você tava ali, você teve um imprevisto, e se você for contar, você já vinha com uma história, uma carreira consolidada. Exato. Você já tinha um financeiro organizado seu pessoal, porque você já... Sim. Seus filhos já eram grandes, então se for contar, você já tinha muita coisa andando e mesmo assim você precisou pensar, parar e recalcular a rota de novo. Exatamente. E a gente faz isso no decorrer de muito tempo enquanto tá empreendendo, né? Muitas vezes. O tempo inteiro a gente vai corrigindo essa rota. Né? Aí você cuidou da sua mãe em 2015. Isso. E aí foi 2015, 2016 também foi, né? A gente precisou tirar esse tempo. E aí, pronto, aí dispersa, né? Então, até porque eu acho que foi bom você ter trazido isso. Como a gente está consolidada numa carreira, né? Então, nesta época, eu estava muito consolidada nessa carreira, sabe? Na minha carreira como educadora. Sim. Muito consolidada. Então, nessa época, eu era consultora, eu trabalhava em 2 universidades, inclusive para a Univesp. Então, assim, tinha currículo, as pessoas me chamavam para fazer palestras, para ministrar cursos. E aí você para um pouco para pensar nesse lado empreendedor, assim, do nada, né? Do nada eu vou empreender em yoga. Talvez monte um estúdio, talvez não monte, talvez dê aulas. É o sonho e o desejo que corre. Se você parar e pensar assim, eu acho que a grande maioria que estava perto de você dizia, Kátia, você tá louca, né? Porque você tá tudo certo, tudo andando. Como assim? Mas eu acho que é o desejo do que você querer fazer algo que te faça feliz e que te traga aquele negócio. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi esse ponto aí, e é isso que eu queria te dizer. Aí esfria, né? Esfria, né? Então, o café. Esfriou o café, você não bebe mais ele, né? Não, o café você bebe quente. Se você perder o time do café quente, você não consegue mais. Então, esfriou essa vontade e se passou. Em 2019, eu de novo estava numa situação pessoal, porque aí esfria, e também eu comecei a praticar em casa, não estou falando nenhum problema da prática, mas pratiquei em casa. 2018 e 2019 foram anos que eu trabalhei muito, né, muito, né, porque como eu estava consolidada, então tem muito trabalho. Exatamente. Você está consolidado, você tem mais trabalho do que você precisa. É aquela época que você começa a chamar alguém para trabalhar com você, ou você indica pessoas, porque você já não consegue mais abarcar tudo. Então,
2018, 19 foi essa época. Pratiquei pouco exercício físico, pratiquei pouco yoga, era naquele tempo que dava. E aí eu percebi também que eu estava ficando. Aí o corpo vai mostrando que está doente, né? Então, lá em 2011, por exemplo, eu tive... o corpo mostrou também que tinha doença. Então, eu tinha dor crônica no pescoço, estava toda hora com contenção na cervical, tinha alergias que eu não sabia de onde vinha. Era teu corpo gritando. Então, é o corpo gritando, né? Em 2019, a mesma coisa, um sobrepeso, né? Que eu nunca tive em nenhum momento, nem quando eu estava grávida. Eu ia dizer, não imagina. Não imagina. Então, sobrepeso, também é outra coisa, não é isso, é que para minha estrutura, para minha estrutura de vida, o sobrepeso me chama atenção. E você sempre foi ativa, na verdade, né? Então, não é uma questão do sobrepeso em si, pelo peso. É para mim, porque cada um tem que olhar dentro da sua história, dentro da sua trajetória, dentro daquilo que te deixa bem. Então, é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para você. O que está te incomodando? Então, é por isso que eu trouxe essa questão do sobrepeso. Porque, para mim, é um incômodo, porque não faz parte, não sou eu, na minha concepção. Além de uma dor da coluna que não acabava nunca, enfim, toda essa situação. Então, eu olhei e falei, bom, tá faltando alguma coisa aí, né? E era o quê? Era exercício físico, era descanso, era relaxar a mente, né? Era excesso de trabalho. E aí, em 2019, no final do ano, eu fui procurar a formação em yoga. Falei, eu acho que talvez eu pudesse resgatar, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de vida, não vai manter a minha saúde, a minha boa saúde por muito tempo. Ela já não tá boa, né? Entrou também uma fase de pré-diabetes. Então, eu olhei para isso e falei, não, se eu não mudar aqui agora, eu não... Então, esse tipo de trabalho eu preciso trocar. Isso aí tem que acontecer de uma forma diferente. E aí eu fiquei pensando que talvez esse trabalho que ia me trazer, se centrar, me trazer calma, enfim, ele fosse o yoga. Então, em 2019, eu fui olhar o curso, pode falar também, né? Na escola do ABC, em Santo André, que tem professoras maravilhosas, também beijo no coração de vocês. E fiz todo lá o orçamento, falei, tá, em 2020 eu vou começar. Veio, né? Veio aí um tempo pra gente parar e pensar obrigatoriamente na vida, né? E aí veio pandemia, e aí nesse tempo de 2020 foi um tempo de, acho que reorganização para a grande maioria das pessoas, né?